1º de setembro de 1943. O ar úmido sobre Rabaul brilhava como uma miragem enquanto o tenente-comandante Saburo Sakai ria. O riso de um homem que ainda acreditava que o Império do Japão governava os céus. Seu único olho bom examinou o relatório da inteligência americana, descrevendo um novo caça americano chamado Hellcat, uma máquina tão pesada, tão feia, que parecia impossível temer. Naquele momento, todos os pilotos japoneses na tenda compartilhavam a mesma certeza. Os Estados Unidos ainda não entendiam como construir um verdadeiro caça. Eles eram artesãos do metal, não mestres do espírito. O Zero ainda era o Deus do céu. O que nenhum deles sabia era que aquele momento, aquela única risada descuidada, marcava o começo do fim. Dentro de um ano, aquela mesma risada se transformaria em silêncio sobre o Pacífico, quebrado apenas pelo rugido dos motores que eles não conseguiam ultrapassar. O Hellcat não era apenas mais uma aeronave inimiga. Era o símbolo de uma civilização que decidira vencer pela razão, não pelo romance. Uma máquina que desfaria toda a ilusão que os pilotos japoneses tinham sobre habilidade, honra e destino. Para os homens do Sol Nascente, a guerra sempre fora pessoal, uma disputa de coragem, um teste de espírito. Mas este novo caça americano se recusava a duelar. Lutava sem emoção, sem hesitação, sem fraqueza. Subia mais alto, atacava com mais força e sobrevivia ao que nenhuma força de vontade humana poderia suportar. O Hellcat não era mais rápido fisicamente, era mais rápido em evolução. Cada batalha não era uma luta entre iguais, mas entre dois mundos. Um construído na fé no guerreiro, o outro construído na fé no sistema. Enquanto o sol queimava sobre o Pacífico, os ases japoneses que antes se acreditavam invencíveis começaram a entender uma verdade cruel. A guerra não era mais decidida na cabine. Era decidida na fábrica, no projeto, na matemática da produção em massa. O Hellcat não era o inimigo para o qual haviam treinado. Era o futuro, e o futuro já havia escolhido seu lado. Os pilotos que riram disso logo escreveriam suas últimas cartas para casa, percebendo tarde demais que a máquina que haviam ridicularizado não era um erro dos Estados Unidos, era deles mesmos. 1º de setembro de 1943. Campo de aviação de Rabaul, Nova Bretanha. O sol já estava brutal no meio da manhã, queimando as tábuas de aço perfuradas sob as fileiras de caças A-6 e M-0. Os pilotos caminhavam lentamente em direção às suas aeronaves, o calor ondulando ao longe, o cheiro metálico de combustível se misturando com sal marinho e suor. Dentro de uma tenda de operações escura, o tenente-comandante Saburo Sakai lia o último relatório da inteligência americana. Seu único olho bom acompanhava cada linha com calma diversão até que de repente ele riu. O riso se espalhou pela sala como fogo, amargo, confiante, desafiador. Os americanos haviam construído um novo caça, diziam. Era pesado como um bombardeiro, lento, desajeitado. Eles o chamavam de Hellcat. Para Sakai e os outros, era a prova de que o inimigo ainda não entendia a essência do combate aéreo. Os Estados Unidos podiam construir quantos aviões quisessem, mas não podiam fabricar espíritos. Os pilotos japoneses ainda eram os mestres do ar. Seus caças Zero dominaram o Pacífico por 2 anos, de Pearl Harbor ao Oceano Índico, atacando com precisão cirúrgica. Todos os caças aliados que os enfrentaram, o Hurricane britânico, o P-40 americano e até o Spitfire, sucumbiram diante da graça e agilidade do Zero. O Zero não era apenas uma arma, era uma ideia, era a personificação da alma japonesa, despojada de desperdícios, focada apenas na perfeição. Mas por trás do riso, por trás do orgulho, havia algo mais. Um cansaço profundo demais para ser nomeado. Pilotos morriam mais rápido do que podiam ser substituídos. A manutenção de aeronaves estava se tornando mais difícil. A gasolina era racionada. O império era vasto, mas as rachaduras começavam a aparecer. Mesmo assim, eles acreditavam. A fé, não os números, os trouxera até ali. A ironia era cruel. Enquanto o Japão acreditava estar vencendo pela pureza do design e da coragem, os Estados Unidos haviam parado de acreditar nessas coisas.
Os americanos já haviam sido humilhados uma vez, mas aprenderam mais rápido do que qualquer um esperava. Seus engenheiros não tentaram copiar o Zero, eles o estudaram como uma autópsia. Fizeram perguntas que nenhum samurai jamais faria. Por que proteger a honra quando se pode proteger o piloto? Por que lutar sozinho? Quando se pode lutar como uma máquina? O que acontece quando a coragem encontra a matemática? A resposta estava sendo construída em fábricas por toda a América, 24 horas por dia. O Hellcat nasceu do cálculo, não da filosofia. Era uma contradição feita de aço. Pesado, blindado e feio, mas assustadoramente eficiente. Seu próprio peso, a característica que os japoneses mais zombavam, era sua maior arma. Mas em setembro de 1943, ninguém em Rabaul poderia imaginar que aquela máquina desajeitada logo se tornaria seu carrasco. Sakai dobrou o relatório e olhou para o campo de aviação, onde o voo matinal se preparava para patrulhar. Seus pilotos eram jovens, jovens demais. Alguns tinham tempo de voo apenas o suficiente para decolar e pousar. Eles haviam memorizado os rituais do Bushido, o código guerreiro que glorificava a morte em vez da derrota, mas nunca aprenderam a voar contra um inimigo que lutava como uma máquina. Se este Hellcat existir, disse um deles rindo nervosamente, ele cairá como os outros. Sakai sorriu, mas algo nele hesitou. Ele já havia lutado contra os americanos antes. Eles não eram mais o mesmo inimigo. Naquela época, a marinha japonesa ainda acreditava na perfeição em vez da proteção. Seus aviões não tinham blindagem, tanques de combustível autovedantes e às vezes nem rádios. O peso era o inimigo. Cada grama economizada significava mais velocidade, mais agilidade, mais glória. Mas em combate, essa filosofia significava que um tiro poderia transformar uma obra-prima em um caixão. E quando o Hellcat apareceu sobre o Pacífico, suas balas não se importaram com a beleza. Para os pilotos japoneses, o céu sempre fora solo sagrado. Voar era uma arte, não uma ciência. Cada manobra carregava um significado. Combate aéreo não era sobre matar, era sobre provar a pureza do espírito. Eles haviam aprendido que os americanos lutavam desajeitadamente, confiando em máquinas em vez do coração. Mas a nova guerra, a guerra de 1943, não respeitava mais a poesia, respeitava a produção. Relatos de ilhas distantes começaram a chegar silenciosamente, quase inacreditáveis no início. Patrulhas que nunca retornaram. Esquadrões inteiros apagados do céu sem radar. Sobreviventes falavam de aviões americanos que se recusavam a morrer, que absorviam os impactos como feras de ferro. Alguns alegavam que o novo Hellcat podia subir direto para o sol. Outros sussurravam que os americanos conseguiam se ouvir pelo ar, coordenando ataques de maneiras que os japoneses não conseguiam imaginar. A primeira reação foi de descrença. Depois, raiva. Depois, silêncio. A verdade era mais cruel do que qualquer boato. O Hellcat não foi projetado para voar mais rápido que o Zero. Ele foi projetado para sobreviver a ele. Podia sofrer danos, perder cilindros, vazar óleo e ainda assim trazer seu piloto para casa. O Zero exigia a perfeição de seu piloto. O Hellcat perdoava a imperfeição. E em uma guerra longa, o perdão é mais forte que o orgulho. Na cantina dos oficiais naquela noite, as conversas sobre o Hellcat retornaram como um fantasma indesejado. Alguns descartaram isso como propaganda. Outros, os veteranos que tinham visto muitos amigos desaparecerem, não disseram nada. Eles olhavam para suas tigelas de arroz, ouvindo o vento contra a tenda, cada um se perguntando se a próxima patrulha seria a última. Ninguém ousou dizer isso em voz alta, mas o sentimento se espalhou. Talvez, apenas talvez, os americanos não estivessem mais lutando para sobreviver. Estavam lutando para vencer. É difícil descrever o que significa perceber que o inimigo cresceu mais que você. Os pilotos japoneses não eram tolos. Eles sentiram a mudança, mesmo que se recusassem a nomeá-la. Cada missão era agora uma aposta. Cada combate aéreo, uma memória esperando para ser apagada. Eles haviam sido criados para acreditar que a morte em batalha era bela. Mas beleza não é armadura, e filosofia não para uma bala. No final de setembro,
O primeiro encontro oficial entre o Zero e o Hellcat ocorreria sobre a Ilha Marcos. Apenas um piloto japonês retornou. Seu relatório foi breve e confuso. Ele descreveu um avião que subia mais rápido do que a física deveria permitir, que mergulhava com controle sobrenatural, que transformava a guerra em cálculo. Seus superiores descartaram isso como exagero. Eles não entendiam que isso não era um exagero. Era o futuro, e o futuro tinha força. As semanas seguintes provariam isso repetidamente. Combates aéreos se transformaram em massacres. Os pilotos começaram a evitar o combate direto, sabendo que encontrar um Hellcat em céu aberto significava morte quase certa. As velhas táticas, curvas fechadas, giros graciosos, mergulho surpresa, não funcionavam mais. O Hellcat se recusava a jogar o jogo. Lutava sem honra, sem hesitação. Para os japoneses parecia sem alma. Mas, na verdade, foi a primeira aeronave a lutar como o próprio século. Mecânico, lógico, inevitável. Ainda assim, a crença no Zero persistia. Tinha que persistir. Para homens que haviam perdido tudo, a fé em suas aeronaves era o último conforto. Pintavam o sol nascente em suas asas como uma prece. Repetiam o velho ditado: um Zero nunca morre de vergonha. Mas a vergonha já estava lá. Estava escrita nas estatísticas, nas crescentes listas de nomes gravados em lápides memoriais em casa. Alguns pilotos começaram a manter diários, pequenos fragmentos de pensamentos antes de cada missão. Um escreveu: o novo inimigo não teme a morte. Ele teme a ineficiência. Outro confessou: nos tornamos fantasmas de uma era passada. Lutamos contra o futuro com nossos ancestrais, observando. Essas palavras jamais seriam lidas por suas famílias. Seus aviões desapareceram sobre o oceano, engolidos pela guerra que eles não mais entendiam. E assim, o riso que havia começado naquela manhã quente em Rabaul começou a desaparecer. Os pilotos ainda sorriam, ainda faziam continência, ainda falavam de honra. Mas por dentro eles sabiam. Algo estava por vir. Algo grande demais, mecânico demais, implacável demais para resistir. O som logo encheria o Pacífico, uma tempestade de hélices e metralhadoras, a voz de uma civilização que havia substituído a coragem pelo cálculo. O Zero governava os céus pela graça. O Hellcat os governaria pela gravidade. E à medida que as primeiras sombras dessa verdade passavam sobre as ilhas do Império, a pergunta pairava pesadamente na mente de cada piloto. Como lutar contra um inimigo que não acredita mais no medo? Eles ainda não sabiam, mas seu reinado de supremacia já havia terminado no momento em que riram. O céu que um dia lhes pertenceu já estava perdido. Eles apenas não haviam caído dele ainda. Outubro de 1943. Sobre o Pacífico, o céu começava a mudar de cor. O azul profundo que outrora pertencera ao Japão estava se tornando cinza. Em algum lugar acima das nuvens, algo novo voava. Um som, uma sombra, uma força. Os pilotos que zombavam do Hellcat agora o procuravam em cada raio de sol, em cada eco de um motor. Não era mais um rumor. Era uma ameaça com asas. O suboficial Yoshio Fukui foi um dos primeiros a encontrá-lo. Decolou da Ilha Marcos em seu Zero, escoltando um avião de reconhecimento, confiante como sempre. O sol estava atrás dele, o mar calmo abaixo. Então, no horizonte, surgiram 6 vultos escuros. A princípio, ele pensou que fossem bombardeiros, grandes de casco grosso, voando alto demais e rápido demais. Mas, quando se viraram, ele viu a verdade. Caças, maiores do que qualquer um que já vira. Mergulhou para atacar. Era o que sempre fizera. Mas o inimigo não seguiu o roteiro. Em vez de se virar para encará-lo, o Hellcat ficou vertical, subindo em linha reta, impossível contra a gravidade. Em segundos, estava acima dele, girando como um martelo, e caindo sobre sua cauda. O céu que sempre o obedeceu de repente o traiu. Ele sentiu as balas antes de ouvi-las. 17 buracos atravessaram seu Zero em 3 segundos. Ele escapou apenas girando o avião, rezando para um céu que não o ouvia mais. Seu ala nunca mais retornou.
O relatório que ele apresentou naquele dia foi curto e confuso. Caça inimigo tipo F-6F. Sobe como nenhum outro. Dispara 6 canhões. Impossível de ser seguido. Ninguém acreditou nele. Na semana seguinte, mais pilotos morreram. O comando japonês tentou entender. Como algo tão pesado podia se mover tão rápido? Como um inimigo tão desajeitado podia vencer mestres da agilidade? A resposta era invisível. Potência. O enorme motor Pratt & Whitney do Hellcat produzia 2.000 cavalos de potência, 700 a mais que o Zero. Ele não dançava no ar. Ele o conquistava. Ignorava a elegância, substituiu a graça pela física. Mas o verdadeiro terror não era apenas velocidade ou blindagem, era psicologia. O Hellcat mudou o significado do medo. Antes, um piloto japonês temia o fracasso, a desonra, a morte. Agora ele temia algo pior, a irrelevância. A antiga arte do combate aéreo, o duelo entre guerreiros, estava chegando ao fim. O Hellcat lutava como um sistema, não como um homem. Era parte de uma máquina maior que se estendia do convés de um porta-aviões às fábricas de Long Island. Cada avião era uma engrenagem em um império de aço, lógica e eletricidade. Os pilotos japoneses não conseguiam entender isso porque nunca tinham visto a guerra como algo industrial antes. Eles viam a batalha como uma extensão do eu, habilidade, instinto, espírito. Mas os americanos haviam parado de ver dessa forma. Eles não precisavam mais de heróis. Construíram ferramentas que os tornaram desnecessários. A primeira vez que um esquadrão de Zeros encontrou uma formação inteira de Hellcats, eles esperavam outra dança familiar de espirais e curvas. Em vez disso, os americanos entraram em formação, precisos e silenciosos, como uma linha de montagem no céu. Quando os Zeros mergulharam, os Hellcats não se dispersaram. Eles absorveram o ataque. Sua blindagem recebeu os impactos. Seus rádios os mantiveram unidos. Então, eles subiram, sempre para cima, em direção ao sol, em vantagem. Os Zeros seguiram e estolaram. Os caças japoneses caíram como folhas. Os Hellcats retornaram como falcões. Imagine estar dentro de uma daquelas cabines, seu avião tremendo com o impacto das balas, seus instrumentos inúteis, seu corpo encharcado de suor e medo. Você olha pela capota e não vê um único rosto inimigo. Apenas formas azuis, movendo-se em padrões precisos demais para serem humanos. Parece menos lutar contra homens e mais ser caçado pelo próprio futuro. Para os pilotos japoneses, cada missão se tornava um teste de sanidade. Cada decolagem carregava o mesmo pensamento silencioso. Ainda existirei quando pousar? Começaram a dormir menos, a falar menos. As cartas para casa ficaram mais curtas. Pararam de descrever vitórias e passaram a descrever o clima. As risadas que antes enchiam os campos de aviação transformaram-se em sussurros. Mesmo assim, continuaram voando, porque era para isso que haviam nascido. O código Bushido não permitia rendição, apenas resistência. No final de outubro, até os veteranos sentiam que algo mais profundo estava acontecendo. O Hellcat não estava apenas vencendo batalhas, estava reescrevendo as regras da guerra. Cada encontro parecia diferente, organizado, inevitável. Os americanos pareciam saber onde os japoneses estavam antes mesmo de eles aparecerem. Os pilotos começaram a suspeitar do impossível. O inimigo conseguia ver através das nuvens na escuridão. E estavam certos. O radar americano agora guiava os caças para as posições exatas, transformando cada combate em uma execução planejada. O tenente Tanimizu, sobrevivente de vários encontros, disse mais tarde: "Nós lutamos no ar. Eles lutaram no mapa." Ele tentou alertar seus comandantes, mas a fé do Império na tradição era mais forte do que qualquer evidência. A marinha japonesa ainda acreditava que o espírito podia derrotar a ciência, que a coragem podia reescrever equações. Mas a coragem não dobra metal nem multiplica motores. A ironia era dolorosa. A mesma fé que construíra o Zero agora os cegava. Na busca pela perfeição, eles criaram fragilidade. Cada piloto que perdiam era insubstituível, um mestre da arte destruído pela maquinaria do progresso. Os americanos, por outro lado, treinavam milhares,
construíam substitutos mais rápido do que o Japão conseguia enterrar seus mortos. O próprio céu parecia favorecer o prático em detrimento do poético. Em algum lugar entre a crença e o desespero, uma transformação silenciosa começou dentro dos corações daqueles pilotos. Eles não voavam mais para vencer. Voavam porque a alternativa era impensável. Parar de voar era admitir que o sonho do império havia acabado. Viver era viver na vergonha. E, no entanto, cada vez mais, eles se viam sobrevivendo, não por escolha, mas por sorte, escapando das garras do Hellcat por nuvens ou tempestades, não por habilidade. À noite, alguns pilotos escreviam confissões em seus diários. Achávamos que os americanos não tinham alma, mas somos nós que estamos vazios agora. Outro escreveu: suas máquinas não são bonitas, mas não morrem. A verdade era insuportável. Os japoneses não estavam apenas perdendo uma guerra. Eles estavam assistindo ao colapso de toda a sua filosofia. Se você pensar bem, a história deles não é tão diferente da nossa. Todos nós acreditamos em algo, uma ideia, um modo de vida, um sentimento de orgulho pela forma como fazemos as coisas. E quando o mundo muda mais rápido do que podemos nos adaptar, sentimos o que eles sentiram. Aquela estranha e devastadora percepção de que habilidade e paixão não são mais suficientes. Que as regras mudaram sem aviso. O Hellcat foi sua automação, sua mudança tecnológica, sua revolução silenciosa. Foi o momento em que a fé nos velhos costumes encontrou a mão fria do progresso. E perdeu. Há uma lição escondida nessa tragédia. Os homens que pilotaram aqueles Zeros não eram tolos. Eles eram brilhantes, dedicados e corajosos além da conta, mas estavam presos em uma história que não correspondia mais à realidade. O Hellcat não destruiu apenas aviões, destruiu ilusões. Forçou o mundo a admitir que guerras, como civilizações, são vencidas por aqueles que evoluem mais rápido. E é por isso que esta história importa hoje, porque cada geração enfrenta seu próprio Hellcat, algo novo, imparável e incompreendido. A questão não é se ele virá. A questão é se aprenderemos com aqueles que se recusaram a vê-lo chegando. No Pacífico, no final de 1943, o riso que outrora saudava o Hellcat havia desaparecido completamente. O Zero ainda voava, mas agora era caçado. Cada novo combate ceifava mais vidas. Cada batalha trazia menos sobreviventes. O orgulho que havia elevado o Japão às nuvens era agora o mesmo orgulho que o arrastaria para baixo. Mas isso não é apenas história, é um espelho. Quando olhamos para aqueles jovens pilotos olhando para o sol, vemos a nós mesmos. Nossa confiança, nossa negação, nossa frágil crença de que o futuro pode ser adiado apenas pela coragem. Nunca pode. Portanto, antes de nos aprofundarmos nesta história, antes de chegarmos ao momento em que a guerra nos céus se torna algo mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar, pare por um segundo. Pense na coragem necessária para encarar a mudança e no custo de recusá-la. Se você quiser continuar explorando essas histórias não contadas daqueles que perderam, se quiser entender como a queda deles moldou o mundo em que vivemos hoje, procure o botão vermelho em algum lugar no canto da tela. Clique agora. Junte-se a nós, porque o que vem a seguir mudará a maneira como você vê a Segunda Guerra Mundial. E talvez a maneira como você vê o próprio mundo. Dezembro de 1943. Sobre a Lagoa Truk, o céu não era mais um lugar de duelos. Tornou-se um campo de batalha de sistemas. O comandante Mitsu Fuchida, o mesmo homem que liderou o ataque a Pearl Harbor, agora observava as aeronaves retornando à pista, vazando combustível e fumaça. Os mecânicos contavam buracos em suas asas, como médicos medindo ferimentos. Cada um contava a mesma história. Eles haviam encontrado Hellcats. Ninguém conseguia explicar como o inimigo os encontrou tão facilmente, ou por que cada combate parecia cair em uma armadilha. Mas Fuchida suspeitava da verdade. Os americanos não estavam mais voando às cegas. O que o Japão chamava de intuição, os americanos chamavam de informação. Escondidos a bordo de seus porta-aviões, havia operadores de radar que conseguiam enxergar através de tempestades,
que conseguiam seguir aeronaves japonesas, muito antes de serem visíveis. Os pilotos do Hellcat voavam guiados por olhos invisíveis, com suas trajetórias calculadas por mãos invisíveis. Era como se os americanos tivessem estendido seus sentidos para o próprio céu. Pela primeira vez na história, a guerra aérea havia se tornado matemática. Para os pilotos japoneses treinados em instinto e disciplina, isso era aterrorizante. Um guerreiro podia dominar o combate, mas como poderia lutar contra algo que o via através das nuvens? Um piloto sobrevivente escreveu em seu diário: "Não estávamos mais lutando contra homens, estávamos lutando contra uma mente que existia além do horizonte." E era exatamente isso que o Hellcat representava. Uma mente feita de fios, rádios e lógica. Os americanos haviam encontrado uma maneira de unir a coragem humana ao controle mecânico. Mas o que acontece quando a coragem encontra o controle? Quando o espírito encontra a precisão? O tenente-comandante Tanimizu tentou explicar aos seus homens: esqueçam tudo o que sabem sobre combate. Os americanos não lutam mais como indivíduos. Lutam como uma máquina. Um cobre o outro. Um sobe, enquanto o outro mergulha. Quando você persegue um, o outro já está atrás de você. Suas palavras soaram como blasfêmia para homens criados para acreditar que a habilidade era sagrada. No entanto, em poucas semanas, seu aviso se provaria verdadeiro. Formações inteiras desapareceram no Pacífico, não por covardia ou fraqueza, mas porque as regras da guerra haviam mudado, e não mudaram. A essa altura, a inteligência japonesa havia coletado fragmentos de evidências, conversas de rádio interceptadas, destroços recuperados e até mesmo cápsulas de projéteis que revelavam padrões de disparo impossíveis. As 6 metralhadoras Browning do Hellcat disparavam mais de 4.000 tiros por minuto, mais que o dobro do que o Zero conseguia retornar. Cada bala carregava quase 5 vezes a energia de impacto. Em uma única rajada de 3 segundos, um Hellcat podia desferir a mesma força destrutiva de um esquadrão Zero inteiro. Não se tratava apenas de uma diferença de design, mas também de uma diferença de filosofia. Os japoneses acreditavam em precisão. Os americanos acreditavam em volume. Um buscava a perfeição. O outro buscava a certeza. No entanto, o maior choque não foi tecnológico, mas cultural. O Hellcat foi construído em torno de uma ideia revolucionária. A vida do piloto importava. Cada centímetro da aeronave foi projetado para protegê-lo. Placas de blindagem ao redor da cabine, vidros à prova de balas, tanques de combustível autovedantes. Esses detalhes pareciam insignificantes para os engenheiros japoneses a princípio. Para eles, proteção significava fraqueza. O guerreiro deveria arriscar tudo. Mas nos Estados Unidos, sobrevivência era força. Cada piloto que voltava a lutar era uma força multiplicadora. O Japão estava desperdiçando vidas. Os Estados Unidos estavam investindo nelas. Imagine a constatação quando essa verdade começou a se espalhar. Pilotos que antes acreditavam que a morte era a honra suprema, agora viam seus inimigos tratados como algo que valia a pena salvar. A diferença era moral, não mecânica. O Hellcat era uma declaração de que um ser humano não era uma ferramenta de guerra. Ele era seu propósito. E essa crença, mais do que suas armas ou motores, remodelaria a guerra aérea para sempre. Mas como admitir que toda a sua maneira de pensar se tornou obsoleta? No início de 1944, as bases de treinamento japonesas estavam desesperadas. A escassez de combustível forçou os instrutores a usar planadores em vez de caças. Cadetes praticavam ataques com rifles de madeira. Muitos foram enviados para o fronte sem nunca disparar uma bala de verdade. Os céus, que antes estavam cheios de especialistas, agora estavam povoados por despreparados. Enquanto isso, pilotos americanos chegavam com centenas de horas de voo e comunicação perfeita. Suas táticas não eram improvisadas, eram ensaiadas como coreografias. Eles lutavam não pela glória, mas pela conclusão da missão. A diferença era visível até mesmo em seu silêncio. Os pilotos do Hellcat não se gabavam nem provocavam pelo rádio. Falavam em tons calmos e coordenados, guiados por código e clareza. Os pilotos japoneses
antes orgulhosos de sua liberdade, agora viam sua individualidade se transformar em isolamento. Seus rádios eram frequentemente removidos para economizar peso, um detalhe que agora soava como uma sentença. Eles voavam sozinhos, mesmo quando cercados por camaradas. A princípio, os comandantes japoneses tentaram negar a escala de suas perdas. Os relatórios foram suavizados. Os números foram enterrados. O Império não podia admitir fraqueza. Mas o silêncio não conseguiu esconder a fumaça. Rabaul, Truk e as Ilhas Marianas tornaram-se cemitérios de aeronaves. A cada semana, menos aviões retornavam. E aqueles que retornavam traziam histórias que faziam até os mais corajosos hesitarem. Um piloto descreveu ter sido atacado de cima por um inimigo que nunca tinha visto. Os Hellcats atacaram do sol, perfeitamente cronometrados, perfeitamente posicionados. Eles sempre sabem, disse ele. Eles sempre chegam onde somos mais fracos. Outro relatou que, mesmo sob a cobertura de nuvens, os Hellcats pareciam encontrá-los com uma precisão sobrenatural. O que ninguém conseguia explicar na época era que os americanos tinham a direção dos caças guiada por radar, uma rede de comunicação que ligava o navio ao céu, transformando cada combate aéreo em uma caçada coordenada. E, no entanto, havia algo mais profundo acontecendo por trás das estatísticas. Os pilotos japoneses começaram a perder não apenas suas vidas, mas também sua crença no controle. O ar, antes um lugar de liberdade, tornou-se uma armadilha. Os homens que antes voavam como deuses, agora voavam como presas. A ansiedade os seguia por toda parte. Alguns começaram a hesitar durante a decolagem. Outros compensavam em excesso, lançando-se em ataques sem esperança, apenas para se sentirem vivos novamente. A perda do domínio sobre o céu não era apenas tática, era espiritual. Você já sentiu isso? Aquele momento em que algo que você achava que entendia, de repente, para de funcionar? Quando tudo o que você dominava se transforma em um mistério. Essa era a sensação em cada cabine agora. O zero havia sido sua identidade. O Hellcat havia se tornado seu espelho, mostrando-lhes tudo o que se recusavam a ver. Quando 1944 começou, até os oficiais superiores podiam sentir. A guerra que haviam planejado havia desaparecido. Os pilotos que enviavam todas as manhãs já eram fantasmas. Um deles escreveu em seu caderno: "Estamos lutando contra o próprio tempo." Ele não estava errado. A era industrial havia alcançado o céu, e a fé do Japão na pureza não conseguia acompanhar a fé dos Estados Unidos no progresso. Nos refeitórios do Pacífico, o silêncio substituiu o riso. Rádios tocavam músicas sobre vitória, enquanto homens se preparavam para missões que sabiam estar perdidas. Comandantes ainda falavam de honra, mas a palavra havia perdido seu poder. Era uma máscara para o desespero. Por trás daquela máscara, eles sabiam que a balança havia se desequilibrado e que nenhuma coragem seria capaz de reverter a situação. E ainda assim eles voaram. Porque às vezes a crença é mais forte que a verdade. E os pilotos japoneses acreditaram, mesmo quando o mundo deles desmoronou sob seus pés. Acreditavam que, se voassem alto o suficiente, rápido o suficiente, com coragem suficiente, ainda poderiam tocar o céu que um dia lhes pertenceu. Mas a fé não pode deter a gravidade, e quanto mais alto voavam, mais dura era a queda que os esperava. Junho de 1944. O Pacífico não era mais um campo de batalha de iguais. Era um palco para a aniquilação. O grande tiro ao alvo nas Ilhas Marianas começou sob um céu tão claro que ninguém podia fingir que não via o que estava por vir. Os japoneses lançaram 450 aeronaves, sua última tentativa de deter o avanço da frota americana. Entre elas estavam veteranos de Pearl Harbor e jovens recrutas que mal conseguiam ler os instrumentos. Eles decolaram de porta-aviões que nunca mais veriam seu lar. As ordens eram simples: destruir o inimigo ou morrer tentando. O radar americano os detectou a mais de 240 quilômetros de distância. Antes que os japoneses pudessem sequer ver o oceano abaixo, os Hellcats estavam subindo para interceptá-los. O tenente-comandante David McCampbell e seu grupo aéreo ergueram-se como uma tempestade de ferro, calmos e coordenados. Eles não lutaram por honra.
Lutaram por conclusão, eficiência e sobrevivência. Quando a primeira onda de aeronaves japonesas apareceu, os Hellcats caíram sobre eles com precisão matemática. Em apenas 12 minutos, 42 aviões japoneses desapareceram. Nenhum Hellcat foi perdido. Para os pilotos japoneses, a experiência foi incompreensível. Eles já haviam enfrentado derrotas antes, mas nunca esse tipo de invisibilidade, essa certeza mecânica. O próprio céu parecia vivo, hostil, ciente de sua presença. Eles não podiam se esconder. Cada manobra, cada subida, cada mergulho era antecipado. Era como se o inimigo já tivesse previsto o futuro e o anotado. Ao final da batalha, mais de 300 aeronaves japonesas foram destruídas. As perdas americanas foram inferiores a 30. Os pilotos que sobreviveram retornaram aos seus porta-aviões em silêncio, muitos se recusando a olhar nos olhos uns dos outros. Alguns escreveram em seus diários naquela noite: "Não somos mais homens de combate. Estamos lutando contra o destino." Eles começaram a chamar o Hellcat por um novo nome: o Carrasco. A guerra que se seguiu não foi a guerra como a conheciam. Foi o extermínio em movimento. Em cada combate, o Hellcat surgia do nada, guiado por radar e uma coordenação que nenhum comandante japonês conseguia compreender. Os americanos transformaram a arte da guerra em uma equação. Cada batalha era resolvida antes mesmo de começar. A escala de destruição tornou-se insuportável. Ao final de 1944, o Japão havia perdido quase 90% de seus experientes aviadores navais. Dos 3.000 pilotos que lutaram no início da Guerra do Pacífico, menos de 400 permaneceram vivos. O restante se foi, queimado, afogado ou desaparecido no oceano sem deixar vestígios. Cada novo piloto treinado tinha menos experiência, menos combustível, menos tempo. Alguns entravam em batalha com menos de 100 horas de voo. Contra o Hellcat, era suicídio disfarçado de dever. E, no entanto, o Japão continuou a lutar, porque parar era aceitar o impensável, que o Império do Sol Nascente, construído sobre o destino divino, pudesse ser derrotado por uma máquina. A ferida cultural era mais profunda do que qualquer perda. Morrer em batalha era glorioso. Ser derrotado pela tecnologia era uma vergonha indescritível. Em Formosa, essa vergonha se tornou realidade. Em outubro de 1944, os japoneses lançaram tudo o que tinham contra os grupos de porta-aviões americanos que se aproximavam das Filipinas. 700 aviões decolaram para enfrentar o inimigo. Apenas metade retornou. Por 3 dias, o céu queimou. Artilheiros americanos o encheram de mísseis traçantes e os Hellcats varreram as formações com uma calma mecânica. Os japoneses alegaram ter afundado 20 porta-aviões. A verdade, não destruíram nenhum. Suas perdas reais, 330 aeronaves e a maioria dos veteranos restantes. Os sobreviventes trouxeram histórias que pareciam impossíveis. Hellcats surgindo das nuvens como se guiados por olhos invisíveis. Ataques perfeitamente cronometrados que atacavam de cima, de baixo e de trás ao mesmo tempo. Os americanos, disseram eles, lutavam como se pudessem ler nossos pensamentos. O que eles não conseguiam ver era a rede de radares guiando cada movimento, os controladores de bordo direcionando os caças como peças em um tabuleiro de xadrez. Os japoneses não estavam lutando contra pilotos, mas contra um sistema. Uma mente que nunca dormia, nunca se cansava, nunca hesitava. Após o desastre de Formosa, ocorreu a grande batalha do Golfo de Leyte, a maior batalha naval da história. 9 porta-aviões japoneses, 450 aeronaves, 15 porta-aviões americanos, quase 1.000 aviões, metade deles Hellcats. Foi um teste de tudo em que os japoneses ainda acreditavam: coragem, surpresa e sacrifício. Mas coragem não penetra blindagem e sacrifício não escapa de balas. Na manhã de 24 de outubro de 1944, o comandante McCampbell e seu ala Roy Rushing interceptaram 60 aeronaves japonesas. Em 90 minutos, destruíram 15. McCampbell abateu 9 sozinho, o maior número em uma única missão na história naval. Seu avião retornou ileso.
Para o Japão foi o ponto de ruptura. Os céus não eram mais disputados. Pertenciam inteiramente ao Hellcat. Naquela noite, os oficiais japoneses se reuniram em silêncio. Não tinham mais pilotos, nenhum porta-aviões que valesse a pena consertar, nenhuma esperança de vitória. Mas o Império exigia a ação. E assim, em meio ao desespero, uma nova palavra entrou em seu vocabulário. Kamikaze. A primeira missão kamikaze oficial foi lançada na manhã seguinte. O tenente Yuki Useki liderou 5 aviões em direção à frota americana. Ele tinha 23 anos e era recém-casado. Seu avião carregava uma bomba de 250 quilos. Ele atingiu o porta-aviões de escolta USS St. Louis, afundando-o instantaneamente e matando 143 marinheiros. O alto comando japonês celebrou o fato como um renascimento, a prova de que o espírito ainda podia triunfar sobre o aço. Mas não foi um triunfo, foi uma confissão. Nos meses seguintes, 1.900 missões kamikaze foram lançadas. Quase todas foram destruídas antes de atingirem seus alvos. Os Hellcats as destruíram impiedosamente, abatendo centenas de aviões suicidas antes que pudessem mergulhar. Para cada kamikaze atingido, 9 foram mortos em vão. Mesmo assim, os ataques continuaram, porque o Japão não tinha outra arma além da morte. Em Okinawa, em 1945, essa tragédia atingiu seu auge. A ilha tornou-se um cemitério de aeronaves e homens. O Hellcat realizou 38.000 missões de combate na campanha, conquistando 2.351 vitórias aéreas e perdendo apenas 249 aviões. Cada divisão do Hellcat cobria a frota como uma parede móvel. Eles chamavam uma tática de máquina de cortar grama. 4 aviões voando em linha horizontal, varrendo as formações inimigas como lâminas. Era a guerra industrializada em sua forma mais pura, e os japoneses não tinham resposta. Para os pilotos que os enfrentaram, a guerra não fazia mais sentido. Eles não estavam mais lutando contra soldados. Estavam lutando contra a inevitabilidade. Cada decolagem parecia um funeral. Cada missão parecia uma confissão de culpa. Um piloto escreveu em seu diário: "Nossas mortes não importam mais. Até os deuses deixaram o céu." No verão de 1945, a IC-2, Guerra Aérea do Pacífico, havia terminado em tudo exceto no nome. O outrora poderoso Serviço Aéreo da Marinha Imperial havia desaparecido. Dos 18.000 pilotos treinados que haviam iniciado a guerra, menos de 100 veteranos de combate permaneceram vivos. O resto eram nomes em papel desbotado. Enquanto isso, os Estados Unidos construíram mais de 12.000 Hellcats em apenas 2 anos. Um a cada 60 minutos em uma única fábrica. O contraste era insuportável. O Japão produziu apenas 5.000 caças de todos os tipos em 1944. A guerra havia se tornado uma competição de produção, não de paixão. Os Estados Unidos transformaram sua economia em uma arma. O Japão transformou seus guerreiros em mártires. E, no entanto, a parte mais trágica não foi a derrota em si. Foi o que os pilotos perceberam tarde demais. O Hellcat nunca foi apenas um avião de caça. Foi uma mensagem. Cada placa à prova de balas, cada transmissão de rádio, cada sinal de radar dizia a mesma verdade. O futuro não pertencia aos heróis, mas aos sistemas. O Hellcat era o que acontecia quando uma nação decidia que seus soldados valiam a pena proteger. Para o Japão, essa ideia era impensável. Eles acreditavam que a honra vinha do sacrifício. Os americanos acreditavam que a vitória vinha da preservação. Entre essas duas crenças estava toda a diferença entre o colapso e a sobrevivência. Quando a guerra terminou, o Japão havia perdido 2,3 milhões de soldados e quase 400.000 civis. Os Estados Unidos perderam menos de 420.000 no total, em todas as frentes. Números que dizem mais do que estratégia, dizem filosofia. Após a rendição, os Hellcats americanos foram os primeiros aviões aliados a pousar em solo japonês. Seus motores foram desligados sobre os mesmos campos de aviação, onde o zero outrora reinou. Engenheiros japoneses os estudaram em silêncio, traçando as linhas de sua blindagem, a complexidade de seus motores, o peso que eles haviam ridicularizado por anos.
Eles encontraram a perfeição não na elegância, mas no equilíbrio. Eles encontraram a força não na pureza, mas no compromisso. E finalmente entenderam. Um deles, o professor Jiro Horikoshi, o projetista do Zero, disse calmamente após a guerra: "Nós projetamos uma arma para homens que acreditavam na morte. Eles projetaram uma para homens que acreditavam na vida." Essa foi a revelação final, a verdadeira derrota. O Zero havia sido um instrumento de coragem. O Hellcat havia sido um instrumento de civilização. Um lutou pela glória, o outro pela continuidade. E no final a continuidade sempre vence. Em toda guerra chega um momento em que a crença encontra a realidade. Para o Japão, esse momento chegou no rugido do motor do Hellcat, no zumbido do radar de um inimigo invisível, no silêncio de um campo de aviação repleto de cabines vazias. Seu maior pecado não foi a arrogância, foi a devoção. Devoção a um mundo que não existia mais. Quando a ocupação americana começou, os pilotos sobreviventes caminharam entre os destroços de seus Zeros, tocando os buracos de bala como cicatrizes. Alguns se recusaram a falar. Outros sussurraram para os fantasmas de seus camaradas. Eles entenderam agora que a guerra não havia apenas destruído sua nação, havia destruído sua ideia do que significava lutar. E nessa percepção, não havia mais raiva, apenas clareza. O Hellcat não havia apenas vencido uma guerra, ele havia encerrado uma era, a era do guerreiro que acreditava que apenas o sacrifício poderia mudar o mundo. Nos anos que se seguiram, muitos desses mesmos homens se tornaram construtores, professores e pais. Eles carregaram a memória de sua derrota não como vergonha, mas como compreensão. Eles haviam visto o futuro na forma de uma máquina, e eles sabiam que as próximas guerras não seriam travadas por heróis, mas por sistemas que se lembrassem de seus erros. Quando o último Hellcat foi aposentado, foi exibido em museus do mundo todo. Os visitantes o viam como um símbolo de vitória. Mas para aqueles que o enfrentaram, era algo completamente diferente. Um monumento à transição, um lembrete de que o progresso é implacável e que todo império, por mais orgulhoso que seja, eventualmente se torna passado. 15 de agosto de 1945. A guerra havia terminado, mas o Japão ainda não entendia o que isso significava. A voz do imperador soou pelo rádio pela primeira vez na história. Seu tom era calmo, distante, quase fantasmagórico. "Decidimos suportar o insuportável", disse ele. Por todo o país as pessoas se ajoelharam em silêncio. Algumas choraram. Outras olharam para o chão, incapazes de processar o som da rendição. Para os homens que lutaram no céu, os pilotos que um dia governaram o Pacífico, este não era o fim de uma guerra. Era o fim do próprio significado. No aeródromo de Atsugi, onde o Zero decolara gloriosamente, as aeronaves restantes estavam esqueléticas. A tinta havia descascado. Os tanques de combustível estavam vazios. Os poucos pilotos sobreviventes estavam ao lado deles, sem saber o que fazer com as mãos, os olhos e as vidas. Entre eles estava o capitão Minoru Genda, o homem que ajudara a planejar o ataque a Pearl Harbor. Ele ouvia a voz do imperador, com o rosto inexpressivo. Ao seu redor estavam garotos de apenas 18 anos, treinados tarde demais para lutar. Eles nunca haviam disparado suas armas. A guerra deles havia terminado antes de começar. Quando os Hellcats americanos pousaram no final daquele mês, não houve resistência. Mecânicos e pilotos japoneses se reuniram para assistir os aviões azuis pousarem em seu próprio solo. O rugido dos motores parecia transmitir não triunfo, mas inevitabilidade. Pela primeira vez eles viram seu inimigo de perto. O Hellcat era maior do que eles imaginavam, sólido e cheio de cicatrizes, uma máquina que parecia ter sido construída para durar para sempre. Um piloto americano desceu, sorriu sem jeito e acenou. O gesto foi simples, humano, desarmante. Por um instante, a distância entre o vencedor e o derrotado desapareceu. Eram apenas homens, cansados de matar. O engenheiro Jiro Horikoshi, o criador do Zero, caminhou ao redor de um Hellcat capturado dias depois. Ele passou a mão sobre sua blindagem, seu vidro grosso, seus rebites. Tudo nele violava o que ele acreditava. Era pesado, deselegante
e ainda assim, perfeitamente equilibrado. Nós projetamos uma aeronave para artistas, sussurrou ele, e eles projetaram uma para sobreviventes. Essa única frase explicava tudo o que o Japão havia perdido. A verdade que emergiu após a guerra foi mais devastadora do que qualquer bomba. O Japão havia sido derrotado muito antes de Hiroshima, muito antes de Nagasaki. Havia sido derrotado por uma ideia. Enquanto o Império venerava o sacrifício, os Estados Unidos aprenderam a venerar a eficiência. Enquanto o Japão enviava seus melhores pilotos para a morte, os Estados Unidos treinavam milhares de outros para viver. O Hellcat não era apenas uma arma, era uma filosofia. Ele dizia que o valor da vida era maior do que o valor da vitória, que a sobrevivência em si era força. Para os pilotos que retornaram para casa, o silêncio era insuportável. Muitos nunca mais falaram sobre o que tinham visto. Outros escreveram memórias que pareciam preces, tentando encontrar significado no que havia acontecido. Saburo Sakai, o as que um dia riu do Hellcat, viveu o suficiente para ver o Japão se tornar uma nação pacífica. Em sua última entrevista antes de sua morte em 2000, ele disse: "O Hellcat nos ensinou algo que nos recusamos a aprender. Ensinou-nos que coragem sem sabedoria é suicídio." Suas palavras carregaram o peso de gerações. Os jovens que antes acreditavam no destino divino tornaram-se as últimas testemunhas de um mundo que não existia mais. Eles viram o nascimento de uma nova era. Uma era em que as máquinas falavam pelas nações, onde os cálculos substituíram a honra, onde a sobrevivência se tornou vitória. Para o Japão não foi humilhação, mas transformação. A derrota os forçou a reconstruir, não como guerreiros, mas como criadores. Se você caminhar pelos museus de Tóquio hoje, ainda poderá encontrar fragmentos daquela era. Pedaços de fuselagens do zero, fotografias desgastadas, capacetes de voo manchados de suor. Perto deles, você também pode encontrar um Hellcat, preservado em perfeitas condições, com sua pintura azul escura ainda brilhando após 80 anos. Crianças em idade escolar estão diante dele, lendo placas que descrevem a potência, o tipo de motor e os números de produção. Mas essas estatísticas não contam a história real. A verdadeira história é escrita em silêncio. O silêncio dos pilotos, que um dia acreditaram que poderiam superar o futuro. Todo império se imagina eterno. Toda geração acredita que seu modo de pensar durará para sempre. Mas a história é cruel e honesta. Ela nos lembra que a grandeza desaparece quando se recusa a evoluir. Os homens do Japão aprenderam essa lição com suas vidas. Eles não eram vilões. Eram sonhadores presos em um sistema que exigia suas mortes. Eles acreditavam que estavam lutando por honra, e talvez estivessem, mas honra sem adaptação se torna tragédia. O que torna esta história poderosa não é a vitória de uma nação sobre outra, mas o momento de despertar que se seguiu. A compreensão de que o progresso não pertence aos mais fortes, mas aos que podem aprender. Que coragem não significa nada sem compaixão. E essa verdadeira grandeza não reside em morrer pelo seu país, mas em construir um mundo onde ninguém precise morrer. Hoje, os descendentes desses mesmos pilotos vivem em paz. Seu país, reconstruído das cinzas, tornou-se uma das nações mais inovadoras e pacíficas da Terra. Eles aprenderam o que seus líderes jamais aprenderam, que a força sem humanidade é vazia. O rugido do Hellcat pode ter desaparecido dos céus, mas seu eco permanece. Um lembrete de que as máquinas que construímos refletem os valores que escolhemos. À medida que o sol se põe sobre o Pacífico, ele brilha sobre os túmulos daqueles que voaram por ambos os lados. Na morte não há inimigos, apenas lições. E então, ao chegar a este ponto da história, pergunte-se: em que você teria acreditado se fosse um deles? Você teria rido do peso do Hellcat, tão certo de sua própria maestria? Você teria lutado até o fim, sabendo que era inútil? Ou teria encontrado a coragem de mudar antes que fosse tarde demais? Essas perguntas não são sobre o passado. Elas são sobre nós, porque cada geração enfrenta seu próprio Hellcat. Tecnologia, mudança, progresso, eles vêm independentemente de estarmos preparados ou não. A única escolha que temos é nos adaptar ou cair. Se esta história te comoveu,
se te fez pensar de forma diferente sobre guerra, orgulho ou humanidade, então continue conosco. Inscreva-se neste canal, clique no botão vermelho no canto e nos ajude a manter essas histórias vivas. Curta o vídeo, compartilhe e deixe suas ideias ou perguntas nos comentários, mesmo anonimamente se desejar. Sua voz importa, porque relembrar o passado não é uma questão de culpa ou glória. É uma questão de garantir que o que aconteceu uma vez nunca mais aconteça.